Como começar o ano de uma forma diferente? Como é que a gente pode se preparar para começar o ano já mudando aquilo que a gente gostaria muito de mudar, ou já, na verdade, transformando a nós mesmas? Esse é o episódio de hoje do Papo com Bia. Então fica aqui comigo que a gente vai bater um papo de como é que a gente pode fazer, tanto tu quanto eu, para a gente começar o ano de uma forma completamente diferente do que a gente começou os outros anos. Seja bem-vindo a esse bate-papo de hoje. Já no começo da nossa conversa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque aí tu vai sempre receber todos os vídeos que eu coloco e todas as dicas que eu tenho para te passar e que eu aplico na minha vida também. Não se esquece de me buscar lá no Spotify, que também o programa passa lá, esse programa aqui semanal que eu posto. E lá tu vai poder ouvir lavando uma louça, dirigindo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, enfim. Nós vamos conversar sobre esse tema e eu vou te trazer algumas dicas que eu já separei aqui que pode te ajudar a viver, na verdade, um ano diferente, a começar o ano de uma forma diferente. Porque a gente pensa assim, poxa, todos os anos a gente se prepara, a gente se planeja, a gente imagina que vai ser diferente. E quando chega lá por março, abril, maio, junho, a gente percebe que pouquíssimas coisas mudaram. E aí entra ano, sai ano, e a gente não vê, na verdade, aquela mudança que a gente tanto gostaria de viver. Então é por isso que eu vou trazer alguns pontos aqui para ti nesse vídeo, já estou trazendo, que é justamente para a gente entender que não adianta a gente mudar, só planejar e não, na verdade, mudar a nossa mente. Então, a base desse vídeo vai ser para te dizer que se tu quer realmente mudar alguma coisa na tua vida, que o teu ano seja diferente dos anos anteriores, talvez o que tu esteja precisando, na verdade, o que nós precisamos para que isso aconteça, é que haja um renovo da nossa mente. Que a nossa mente se renove e que ela comece a pensar diferente e, consequentemente, se comportar diferente. Que, na verdade, é isso que vai te trazer diferença e transformação de um ano para o que, na verdade, já aconteceu nos outros anos. A primeira ferramenta que tu pode utilizar e que pode ser realmente um meio de transformação da tua mente é fazer algumas mudanças para que tu se abra espiritualmente, para que tu se fortaleça. A nossa mente, ela é a base para que a gente tenha mudanças, mas essa mudança ela tem que vir de algum lugar. E esse lugar, na verdade, ele é da nossa abertura espiritual e fortalecimento espiritual. Então, o que que tu pode começar a fazer até mesmo antes do ano mudar? É começar a alimentar o teu espiritual para que ele possa de fato mudar a tua mentalidade. Às vezes a gente tem uma mente muito escassa, muito medrosa, uma mente bombástica, com muito medo. E só realmente quando a gente fortalece o nosso espírito é que a gente consegue transformar e fazer mudanças significativas na nossa mente. Já começar a tua transformação do teu ano se fortalecendo todos os dias, ao acordar, fazer orações, fazer devocionais, conversar com Deus, ter uma conversa sincera com Deus, principalmente sobre os teus planos, sobre as coisas que tu quer alcançar. Muitas das vezes a gente acha que a gente tem o poder, o controle 100% da nossa vida, de conseguir alcançar, de conseguir fazer acontecer, mas existem certos aspectos da nossa vida que ele precisa de um renovo, e esse renovo às vezes não vem só de nós, vem desse contato com com o Espírito Santo mesmo, com essa conversa com Deus, e é lá que ele consegue transformar, fazer essas mudanças. Ter esse cuidado ao acordar, ter esse cuidado antes de dormir. Se tu não tem nenhum tipo de ritual espiritual que tu faça durante o teu dia, começa a fazer isso que tu vai sentir muita diferença ao longo. É como se tu estivesse realmente plantando algumas sementes e aí tu vai ver essas sementes brotarem depois de um tempo. Então, como que a gente está próximo de virar um ano, seria já interessante tu já começar essa mudança, porque essa mudança, esse alimento espiritual, ele vai fortalecer a tua mente e vai trabalhar coisas que muitas vezes tu não sabe que deveriam ser trabalhadas ou que seriam importantes para que, na verdade, tu tivesse a mudança que tu gostaria de ter. Às vezes tu imagina que vai conseguir, mas muitas das vezes falha ou
não tem constância. Então, é dentro dessa parte mais espiritual que a gente consegue fortalecer e criar ferramentas e armas para guerrear contra as coisas, os conflitos que a gente tem durante a nossa rotina. Então, a primeira mudança que eu te indico a fazer antes de começar o ano é justamente ter esse autoconhecimento espiritual e ter essa abertura e esse alimento diário, que é isso que vai ser a tua base. Depois dessa base, a gente passa para o segundo ponto, que é, na verdade, um chamado minimalismo emocional e físico. Como é que a gente vai se preparar para um novo ano, para viver de uma nova forma? E às vezes não é nem mudanças muito grandes, mas alcançar alguns objetivos se a gente está super lotada e inflamada, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Ou seja, a gente está rodeada de coisas que mais atrapalham com que a gente chegue aos nossos objetivos do que, na verdade, ajudam. E aí a gente tem que fazer esse pensamento, sempre estar se questionando que na verdade, a gente precisa do mínimo de relações, do mínimo de objetos, do mínimo de coisas para que a gente caminhe cada vez mais leve. Então, eu venho estudando bastante sobre minimalismo, justamente porque eu sempre fui uma pessoa de gostar de acumular coisas, de estar tendo novidades, e aí surge uma novidade, eu queria ter, surge isso. Só que no fim das contas, a gente acaba rodeada de coisas que no fim das contas, não te traz uma satisfação verdadeira e acaba te sobrecarregando emocionalmente, fisicamente, se for coisas, mas emocionalmente, às vezes, a gente está aglomerada de pessoas, aglomerada de comportamentos de pessoas que a gente nem gosta, mas a gente precisa estar ali com aquelas pessoas e às vezes não se questiona se ainda vale a pena ter esse tipo de relacionamento. Eu acho que antes do ano acabar, é interessante que a gente pense assim, poxa, o que de fato eu vou levar para o próximo ano que foi bom para mim esse ano? Pessoas, objetos, comportamento, hábitos, coisas que a gente pode tirar, pessoas que muitas das vezes ao longo do ano não estiveram tão próximas, pessoas que não te trouxeram situações legais, que não te trataram como tu acredita que deve ser tratada, enfim, pessoas que não aumentaram a tua energia, mas na verdade drenaram a tua energia. Então é isso, buscar coisas. O minimalismo é manter apenas aquilo que te dá energia, aquilo que te fornece energia e não aquilo que te drena. Então, antes da gente iniciar o ano, é importante a gente pensar o que realmente de fato precisa ficar na minha vida e o que de fato não vai fazer diferença nenhuma, ou às vezes traz até um alívio. E uma prática legal para a gente fazer nesse sentido de desenvolver esse minimalismo do que de fato a gente precisa é colocar 3 colunas. Aquilo que me drena, aquilo que drena a minha energia. E aí até fiz aqui um exercício desse basicão para que tu tenha uma ideia. Por exemplo, o que me drena é conflitos interpessoais, brigas, fofocas, acordar com pressa, pouco sono. Então eu coloquei nessa coluna todas as coisas que me drenam e que, logicamente, eu devo ter o objetivo de diminuir essa lista. E aí a lista do meio, tu coloca as coisas que mantêm a tua energia, aquilo que te mantém bem. Eu coloquei aqui, por exemplo, um sono tranquilo, ter uma boa noite de sono. A casa estando em ordem, ela mantém a minha energia, ela não me suga. Os meus treinos diários, então treino físico, ele mantém a nossa energia. Então aquilo que te mantém, tu coloca na coluna do meio. E aquilo que multiplica a tua energia, aquilo que não só mantém, mas te gera mais energia, te deixa mais feliz, te deixa mais disposta. Por exemplo, para mim é o contato com a natureza, é estar perto da praia, da natureza, de plantas, de mato, viajar, dedicação aos meus projetos pessoais, coisas que eu faria mesmo que não me dessem R$1. Isso multiplica a minha energia, porque eu realmente estou dedicando naquilo que é o meu propósito, aquilo que eu gosto de fazer. Oração diária realmente multiplica quando eu louvo, quando eu canto,
quando eu ouço músicas que eu gosto. Então essas são as coisas que multiplicam. Então essas 3 colunas é um formato que tu pode utilizar antes de adentrar um novo ano para realmente diminuir o que drena a tua energia, manter aquilo que mantém a tua energia e aumentar cada vez mais o teu tempo fazendo aquilo que multiplica a tua energia e diminuir o teu tempo naquelas coisas que realmente sugam a tua energia. E o terceiro passo para a gente começar um ano de uma forma diferente, não poderíamos fugir da prática, porque eu gosto muito da prática, apesar de a gente saber que muitas coisas exigem um pensamento mais reflexível. De fato, a prática é que leva à transformação, porque a gente só vai perceber que a gente conseguiu, de fato, transformar nossa mente quando a gente vê aquilo na prática. Então, a gente criar planos realistas e passo a passos diários, como se fossem pequenos passinhos em direção àquilo que a gente quer alcançar. A gente buscar fazer um plano maior, né? Visualizar como é que seria realizar esse plano no novo ano, como tu gostaria de estar se vendo. Eu tenho estudado bastante Napoleão Hill, e ele fala que o que ajuda muito a gente a alcançar as nossas metas e os nossos objetivos é a gente imaginar de forma muito específica aquilo que a gente quer alcançar, como se fosse uma fotografia. Tu te visse naquele formato de realidade, com que tipo de roupa, com qual tipo de pessoa, sabe? Bem específica, como se fosse uma imagem. E é aquela imagem que tu tem que alimentar, que tu tem que buscar todos os dias, porque ao longo da caminhada vai ter dias de maior energia, de menos energia, vai ter dias mais alegres, dias mais tristes. Mas se a gente tiver essa imagem muito clara na nossa mente e que de repente tu fazer um mural ou colocar uma foto dessa perto do local da onde tu dorme e acorda, isso vai te dar energia e forças, na verdade, para caminhar para os teus objetivos serem alcançados. Então, criar um plano geral, mas ir quebrando ele em pequenas partículas. O que tu precisa fazer para chegar nesse teu plano real? De repente, o teu plano é ter uma família em 2026. E aí, quais são os comportamentos que tu precisa aprender? Que tipo de comunicação tu precisa ter para alcançar isso? Quais são as práticas e os hábitos de pedir, na verdade, isso para Deus de uma forma verdadeira, uma forma profunda, e de repente visualizar isso e ir pensando em como que isso pode se tornar realidade. De repente até não fazer muito e fazer menos, estar mais em silêncio, viver mais em solitude, buscar lugares que te tragam essa sensação de que já conseguiu. Eu tenho estudado bastante sobre isso e é importante a gente já imaginar como se a gente já estivesse alcançado, a gente já estivesse mudado. E isso vai te dar forças também. É justamente aquela imagem que a gente precisa criar na nossa cabeça de que aquilo é possível, porque a partir do momento que a gente cria a imagem na nossa mente, é porque é possível que aquilo se torne realidade. Como começar o ano realmente de uma forma diferente é esses 3 passos. É a gente fortalecer o nosso espiritual, é a gente limpar da nossa vida, mesmo antes do ano iniciar, coisas e pessoas e ter assim apenas o básico para a gente se sentir leve, porque tanto coisas quanto pessoas, elas sobrecarregam a gente, sobrecarregam o nosso emocional e sobrecarregam o nosso físico, porque a gente acaba tendo que doar tempo para manter aquilo bem, e quando tem muita coisa a gente não tem tempo para manter as coisas bem. Então, ter esse foco em diminuir esse peso, tanto das relações, quanto em relacionamentos amorosos, no teu relacionamento amoroso, diminuir, na verdade, para se sentir cada vez mais leve. E, por final, fazer um plano mental das coisas que tu quer alcançar, de repente escrever o teu plano com descrições realmente bem específicas e que ele seja o teu norte, mas que tenha pequenas partículas do teu sonho que tu possa contribuir com ele todos os dias. Porque quando a gente pensa no sonho, mas a gente não faz nada por ele, a sensação que aumenta na gente, na verdade, é de frustração. Então, esse vídeo de hoje é para te mostrar que existe uma forma da gente melhorar essa nossa entrada no ano, não só com uma lista de coisas que depois a gente esquece.
Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar um curtizinho que eu tô vendo, comentar em que área da tua vida tu vai começar a ser mais criteriosa e minimalista. O que são as coisas que tu precisa tirar do teu ano para que tu comece o ano mais leve. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo.